Graça e paz, boa noite, abençoados, graça e paz, bem-vindos sejam todos mais uma vez, mais um flash de graça ao vivo. Tivemos um problemazinho de transmissão, estamos retornando, desejando você graça e paz e dizendo que esse é o nosso flash de graça ao vivo, os dois Adãos, parte 2. Eu sou o pastor Flex Alves, da Igreja Viva em Graça, Ministério Graça, localizado na rua Barão do Rio Branco, 2145, centro de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. E hoje nós queremos continuar com o tema que iniciamos sobre os dois Adãos. Lendo o nosso texto básico, que iniciamos, Romanos capítulo 5, nós vamos ler o versículo 12 e depois o 18 e 19. Que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então vejamos bem. Nós temos explicado que por meio da desobediência, muitos se tornaram pecadores, condenados, errados, mortos, perdidos. Veio Jesus por um ato, veio o juízo sobre todos. Veio Jesus por um ato só de obediência, veio a justiça, veio a vida, a salvação, o perdão, a regeneração, a justificação. Coisa espetacular. E aqui no nosso estudo diz o seguinte: por um só homem, em um só dia, por um só desobediência. Isso lá é, no primeiro Adão. Entrou o pecado do mundo, pelo pecado chamou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, o ato de desobediência de Adão foi imputado em todos os homens até a cruz. Todos pecaram, todos morreram, condenados debaixo do juízo, sujeito à morte no império das trevas. Veio Jesus, o segundo Adão, por um só ato de obediência na cruz, por um só homem, em um só dia, por um só ato de obediência na cruz, Jesus. Veio a justificação sobre todos os eleitos que dá vida e salvação eterna. Então, repetindo, e tem que se repetir para que fique fixo na sua mente. Primeiro Adão matou, condenou, desgarrou, jogou nas trevas, colocou debaixo da ira, trouxe juízo, trouxe morte. O segundo Adão, que é Cristo, por um só ato de obediência na cruz, trouxe reconciliação, trouxe vida, trouxe perdão, justificação, regeneração, santificação, redenção. Foi imputado em nós não pecado, mas justiça através de Cristo. Não morte, mas vida. Não condenação, mas salvação. Não estamos desgarrados, estamos reconciliados. Eu li 2 Coríntios 5, do versículo 18 a 21. Espetacular, falando de reconciliação. Então temos que compreender isso para podermos desfrutar daquilo que o Senhor conquistou para nós. O primeiro Adão jogou nas trevas. O segundo Adão colocou no reino. O primeiro Adão imputou pecado. O segundo Adão imputou justiça. O primeiro Adão imputou morte. O segundo Adão, que é Cristo, imputou vida. O primeiro Adão imputou juízo. O segundo Adão nos livrou da ira, do juízo. Está lá em Romanos 5, se não me falha a memória, versículo 8 e 9. Então, é importante desfrutarmos disso. Quando nós vamos aqui em 2 Coríntios, ou 1 Coríntios 15, por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45 a 49. Pois assim o homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual, e sim natural, depois espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem? O terreno está
também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Eu li 1 Coríntios 15, versículo 45 a 49. Eu já citei 2 Coríntios 18 a 21. E li Romanos 5, versículo 12, depois o versículo 18 e 19. Então vejamos, nós hoje temos a imagem do que é terreno. Pastor, qual é a imagem do que é terreno? Natureza pecaminosa ainda está em nós. E é contra ela que lutamos, porque ela que traz os frutos, ou melhor dizendo, as obras da carne, a natureza terrena. Por isso Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, versículo 5 em diante, fazeis, pois morrer a vossa natureza terrena. É a imagem do Adão terreno. Natureza terrena, natureza carnal. É contra ela que lutamos. É o que diz Gálatas 5, de 5,16. Andai no Espírito e jamais saciarei a consciência da carne. O andar no Espírito é manifestar a imagem do que é celestial. O terreno, ou a natureza carnal, é a imagem do que é terreno. Aí, a palavra vai dizer em Gálatas 5,19 que as obras da carne, olha as obras da carne, por favor. Obra da carne, viu? Não é obra do diabo, do demônio, do capeta, é obra da carne. Gálatas 5, 19 em diante. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, pureza, lascívia, idolatria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, dissensões, paixões, inveja, disputaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como outrora vos declarei, vos preveni que não herdarão em Deus tais coisas praticam. Natureza terrena. Por que quem vive a natureza terrena manifesta a imagem do velho Adão? Não é do reino, porque anda na carne. O reino é espiritual. Quando é que herdamos o reino? Quando manifestamos a natureza do que é celestial. E, antes de explicar o texto de 1 Coríntios 15, 45 a 49, deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês, que Paulo fala no capítulo 7 de Romanos, no versículo 22 em diante. Romanos capítulo 7, versículo 22 em diante. Porque no tocante ao homem interior, quem é o homem interior? O Espírito, a imagem do que é celestial, do segundo Adão. Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado, que está nos meus membros. A natureza terrena, a natureza carnal, a imagem do velho Adão, que ainda permanece em nós, tem que ser mortificada, tem que ser despojada, como Paulo disse em Colossenses 3, 5, temos que fazer morrer a natureza terrena, a imagem do Adão terreno, e manifestar a imagem do Adão celestial, a imagem do segundo Adão, a natureza espiritual, que Paulo vai dizer, amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre isso, que foi criada em justiça, em santidade, e é procedente da verdade. Por isso que temos que fazer morrer a natureza terrena, que ainda está em nós, é contra ela que lutamos dioturnamente. Por isso precisamos renovar a mente, por isso precisamos alimentar o espírito, por isso a necessidade de congregar, por isso a necessidade de crescer na graça e no conhecimento, de levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo, de manifestarmos o reino de Deus. Volte para 1 Coríntios capítulo 15, para nós concluirmos o nosso flash de graça. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 a 49. Assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Primeiro Adão, terreno, carnal, caiu, pecou, perdeu os privilégios de ver o paraíso, foi expulso do paraíso, ficou desgarrado, condenou a sua descendência à morte espiritual, à morte física e morte eterna. Imputou pecado, imputou juízo, condenação, morte. Veio o segundo Adão, que é espírito vivificante,
que nos reconciliou com Deus, que nos vivificou, que nos justificou, que nos salvou, que nos perdoou, que nos selou, que nos regenerou. Versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. A natureza terrena, carnal, caída. Tais também, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Nós fomos vivificados, regenerados, salvos em Cristo. Trazemos a imagem do que é celestial. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Estamos trazendo. É ela que tem que ser manifestada. O nosso espírito está justificado, perdoado, regenerado, salvo, incorruptível. Trazemos a imagem do que é celestial. Paulo cita em Romanos 7 essa briga da natureza carnal com a natureza espiritual, do homem terreno, o homem celestial, do santificado, com o que ainda está contaminado. Só a continuação do texto lá em 1 Coríntios 15, do versículo 50 em diante, quando recebermos um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo imortal, então a imagem do que é terrenal desaparece, e aí sim, traremos só a imagem do que é celestial, estaremos perfeitos em todas as áreas e vamos estar com Cristo para sempre. É bom compreendermos isso, só que, como o assunto não é tão fácil, amanhã a gente conclui com os dois Adãos, parte 3. Espero que Deus tenha trazido revelação ao seu coração, em nome de Jesus. Graça e paz, uma boa noite.